Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Nós vamos agora ler as Escrituras Sagradas. Estamos na campanha A Unção que havia em Josué, que também aponta para a igreja do Senhor Jesus, que Josué basicamente teve a unção da conquista da terra prometida. Para nós, é conquista daquilo que Deus dá como herança para a terra e para a eternidade. Então são princípios que são espirituais, que se aplicam hoje também, porque a igreja ela tem a visão também como Josué de conquistar. Então vamos ler agora a segunda parte da mensagem. Se você tem a Bíblia, a leitura será feita no livro de Josué, que já tivemos a primeira fase, agora a segunda, dando também o óleo da conquista, que é um ato profético. A leitura agora nesta noite, como já tivemos à tarde, livro de Josué no capítulo 5, vamos utilizar aqui a Bíblia Jerusalém e também a Bíblia Monfort, que é outra tradução que nós utilizamos. Um anjo ou um mensageiro de Deus, na Bíblia Monfort, ou um enviado de Deus, na Bíblia Jerusalém, aparece a Josué. É o título aí de Josué 5:13. Então vamos ler. E aconteceu que, estando Josué à entrada das muralhas de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele uma pessoa que tinha na mão uma espada desembainhada. E aproximou-se Josué a ele e disse-lhe: é tu dos nossos, ou tu é do lado dos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor Deus. Então Josué ajoelhou e prostou com seu rosto em terra, e o adorou e declarou: que diz então meu senhor que o teu servo deve fazer? Então disse o príncipe do exército do Senhor, aquele anjo ou aquele mensageiro, declarou a Josué: tira o sapato dos teus pés. Na Bíblia, João Ferreira está descalça, porque o lugar em que está pisando é santo. E assim Josué procedeu. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, a primeira etapa, lendo Josué capítulo 1, declara que Josué deveria então entrar na terra prometida, que era a herança dada para Israel, que hoje também a igreja é chamada Israel de Deus. Então como que Deus foi dando a unção para Josué conquistar? E Deus então deu o primeiro princípio: Josué, esforça, tem bom ânimo, não fique pasmado, amedrontado com nada, mas tão somente faça isso: medita na minha palavra dia e noite, então vai andar prudentemente, e aquilo que deve ser feito vai cumprir na sua vida, porque a palavra vai ficar viva em você. Essa é a mensagem resumida. Por que que isto ocorre? Porque a palavra de Deus ela tem que ser meditada. Então a palavra meditar vem lá do original grego, depois traduzido para o português, humus, que hoje é traduzido como os animais, por exemplo, ruminantes. Ruminar é aquele que mastiga de novo o alimento, principalmente a vaca, que é um animal ruminante dos bovinos. Então a vaca come o capim, aquela primeira alimentação que ela come não nutre ela, vai para os estômagos, que são chamados buchos, e depois ela assenta debaixo de uma árvore ou lá no curral, e ela regurgita para a boca de novo o capim, e mastiga de novo. Ali então vai fazer o bolo alimentar, é uma questão aí de biologia animal para os ruminantes, e depois que vai produzir energia para a vaca, depois de alimentar desta maneira. São animais ruminantes, que têm vários estômagos, que não é a primeira alimentação que extrai a energia. Então assim é a palavra de Deus. Por mais que você ouve a palavra, lê a Bíblia, ouve pregações, mesmo que você está ouvindo, ela não surtirá grande efeito se você não ruminar ela, não meditar nela em dia e noite. Isso que Josué começou a fazer. Ele pegou a palavra dado
a Deus, a Moisés, e foi meditando. E ele então começou a ruminar dia e noite, e ela foi tornando viva, tornando rema, revelada. Isso que faz a palavra tornar rema. E então aí ele não ficou mais desanimado, apavorado, e começou a se firmar na vida espiritual mesmo. E Deus começou a liberar a unção da conquista. Tanto é que Deus foi falando: Josué, a palavra está viva em você, ânimo, ela vai cumprir. Só de ouvir, só de ler uma parte, não vai trazer muito resultado, mas ela tem que estar gravada, ou seja, no coração, revelada. Mas isso só ocorre também se a pessoa acatar a palavra, ele tornar uma pessoa espiritual, que prioriza a palavra. Uma pessoa carnal, raça adâmica, e não vem nem na igreja, nem ora, nem lê a Bíblia, nem vem na casa do Pai, vem o dia que quer. Como que vai tornar espiritual? Nunca. Vai viver ainda sem a palavra rema, e não vai ter como ter a unção da conquista. Mas Josué então priorizou o ruminar a palavra. Aí Deus foi já falando com ele, e a unção foi aumentando. De repente, passa um tempo antes de entrar em Canaã, primeira cidade, Jericó. Lá na entrada, ele olha aquelas muralhas altas, 12 metros de altura, 6 de espessura, intransponível, nenhum exército conhecido poderia derrotar, porque não havia arma bélica para destruir aquela cidade tão murada. Existiam armas daquela época, espadas, lanças, catapulcas, mas para destruir uma muralha alta e espessa, nem batendo pedra nela ela cairia. Mas então Josué está observando e aparece um homem, e aqui diz que é um anjo de Deus. Josué se espanta porque ele pergunta: você é lá dos inimigos? Ou você é para nos ajudar? Então veja que o anjo já fala: eu sou príncipe do exército de Deus. E então Josué já prostra no chão e pede misericórdia, e o anjo então simplesmente fala: Josué, tira aí o sapato dos teus pés, onde tu está pisando é lugar santo. É a mesma coisa que ocorreu com Moisés na sarça ardente. E assim Josué fez, e assim Deus começou a operar mais ainda na vida de Josué para conquistar. Por quê? Porque Deus enviaria o exército angelical para fazer a obra que Deus queria. Tanto é que Josué nem importou mais tamanho de muralha, altura de muralha, inimigos estavam lá, quantos anos já tinha Jericó, que era intransponível. Ele cumpriu o que Deus mandou: 7 dias rodeando Jericó em silêncio. 7º dia, 7 voltas, na última volta, louvor a Deus com um grande grita. Isso que Deus pediu. Cumpriu. Ninguém comentou o tamanho da muralha, os soldados, os israelitas, a arca na frente, tudo em silêncio, não estava preocupado com o inimigo, com o tamanho da muralha, do problema, e tudo que foi pedido Josué cumpriu, e Israel acatou, porque os descendentes que entraram em Canaã não eram aqueles rebeldes que morreram no deserto porque não quiseram entrar, já era a segunda geração com Josué e Calebe. E então a unção da conquista é dada. Então para nós a mesma coisa, nós temos que meditar na palavra e tornar espiritual. Se não torna espiritual, a palavra fica em segundo plano, ela fica só para carregar debaixo do braço ou pegar de vez em quando, e não medita nela, ela não torna rema, e aí não vem a unção da conquista. Então tem que aplicar isto para Deus operar. Tudo parte de viver de forma espiritual. Está sendo falado essa semana até na Santa Ceia. Como que torna espiritual? Mortificando a raça adâmica. Como que mortifica? Então, só para recapitular quem não veio. Como está em Colossenses, como mortifica, como Paulo escreveu. Então, a mortificação é traduzido como anestesiar a pessoa. Não tem jeito de você, como raça adâmica, ser impactado de uma vez pelo Espírito de Deus. É igual uma pessoa doente que vai ter que fazer uma cirurgia. Então o médico, ele vai marcar a cirurgia, mas no dia da cirurgia ele tira alimento, água, e faz com que a pessoa não alimente, porque se tomar anestesia geral pode vomitar e morrer, ou ir para o pulmão.
ou se a pressão aumentar demais, não há como eles controlar a tempo. Então o que eles fazem antes? Eles dão um remédio para dormir. Aí a pessoa fica sonolenta, baixa o metabolismo, a pressão, a temperatura, a pessoa fica sonolenta, não fica nervoso, agitado, porque se ele vê o bisturi cortando, ele vai gritar, desesperar. Mas quando a pessoa está sonolenta, eles aplicam anestesia e ele nem vê nada. No mundo espiritual a mesma coisa, nós temos que cada dia, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, morro cada dia, mortifico cada dia, para o Espírito Santo me dominar. Temos que viver mortos na terra, mortificados para o Espírito Santo dominar. E aí tem como ele operar o que ele quer. Isto é viver mortificado, para viver ressurreto. Então Josué começou a fazer assim. Então ele adorou a Deus, ele ouviu a palavra, não ficou nervoso, abalado, não ficou mais preocupado com o tamanho da muralha, e agradou a Deus, meditou na palavra, orou, perseverou, e de repente o Espírito de Deus vai atuando nele. A mortificação é dessa maneira. Se você não aprender a mortificar a raça adâmica, ela te domina. E raça adâmica é a entrada de demônio, é a legalidade. Mesmo que a pessoa é cristão, se ele andar na carne, o inimigo derrota. Que a raça adâmica é legalidade para o demônio atacar e o mundo perturbar. Mas se quem anda no Espírito, não há mais condenação. Então andar no Espírito não é legalidade maligna, ou melhor, não é legalismo maligno de doutrina humana, mas matar o homem adâmico, orando no Espírito. Então Josué aplica e Deus vai dando para ele a unção da conquista. Aí de repente ele encontra um anjo. Por quê? Porque o anjo já podia aparecer a Josué, porque ele já estava espiritual. Porque ele já estava vivendo dominado pelo Espírito de Deus e já podia ver as coisas eternas. Se ele estivesse na carne, xingando, blasfemando e falando, que muralha grande, Deus nos colocou aqui, como vamos entrar lá? Qual que é o plano? O que eu vou fazer? Não haveria anjo nenhum aparecendo, porque não estava espiritual. Mas veja que o anjo aparece, porque a primeira fase ele já estava aprovado. Então para nós é a mesma coisa. Se a empresa está falindo, desemprego, problema material, financeiro, amoroso, conjugal, se andar na unção, vai conquistar, vai prevalecer e não tem que dar sacrifício, pagar nada, a própria unção vai quebrando o jugo, indo à frente. Então Josué passa para essa segunda fase. E os anjos começam a ministrar na vida dele. Mas antes o anjo ainda pede uma declaração. Josué, tira o sapato dos pés. O que significa isso? Então veja bem, alguém pode perguntar, mas anjo ainda trabalha para a igreja, para o cristão? Ainda tem ministério angelical? Tem. Contanto que torne espiritual. Para Deus mandar o seu exército e nos levar a conquistar. Porque tem coisas que só eles podem fazer aqui na terra, se a igreja tornar gloriosa, espiritual. Você pode ler lá em Hebreus 1, 13 e 14. O que está escrito lá? Os anjos são espíritos ministrador enviados para ajudar, em outras traduções, para servir os que hão de andar na salvação. Agora você pega Romanos 8:8. A salvação para quem não anda mais na carne, mas no Espírito. Por isso que os anjos trabalham para quem anda no Espírito. Romanos 8:1 e Hebreus 1:13. Você faz a combinação dos versículos e tem a revelação de Deus. Eles são enviados para quem vai herdar a salvação. Salvação é para quem anda no Espírito, mais da carne. Então Josué acata a palavra e medita nela. Ela vai tornando espiritual. De repente, o anjo aparece, porque já começa a conquistar. Aí o anjo fala, Josué, tira o sapato dos pés. E ele tira, e ele prostra no chão e ora. E lá então Deus fala com ele, Josué, faça assim, 7 voltas em silêncio para todo Israel. No último dia, 7 voltas, e na última volta, louvor ao teu Deus. Os anjos trabalharam, as muralhas caíram todas. Alguns pregadores que muitas vezes pregam, declarar, Deus mandou um terremoto, abalou as muralhas. Não foi terremoto, foi anjos que destruíram, que estava ali, senão não vinha aquele anjo primeiro. Foi uma destruição total para Josué entrar e conquistar
e dominar aquela terra, e para as outras nações que estavam apossando a terra prometida já espantar, porque todos respeitavam Jericó, que era a cidade intransponível, e Josué, sem exército, sem arma, já conquista. A unção da conquista. Então isso é para nós, para a empresa, para o trabalho, para as atividades, para irmos adiante, para o nome do Senhor ser louvado. Mas o que tem a ver a unção da conquista com anjo? Primeiro temos que saber o que significa a ordem de tirar os sapatos. Então Josué já estava espiritual. Então a ordem de tirar os sapatos é o que Deus falou com Moisés. É o que Deus falou através também do profeta Daniel, que ele orava e orava e não vinha resposta. E diz a palavra em Daniel 6, que o anjo foi impedido pelo principado da Pérsia, um demônio, mas o arcanjo Miguel veio e abriu o espaço, o anjo veio trazer a mensagem para Daniel. Mas porque Daniel humilde, orando, perseverando, buscando a Deus, e o anjo falou: eu vim por causa das tuas palavras, espiritual, e aí deu a visão para tirar Israel do cativeiro da Babilônia de 70 anos, e coisas que iam ocorrer, que nem ocorreram ainda, que vai ser para o futuro agora. Ciência multiplicar é uma das coisas que Daniel recebeu. Assim é a operação angelical, a unção da conquista. Mas nós temos que aplicar isso, não vai vir por ver. Se andar na carne, pode ter palavra, pode falar que canta e prega, que vai ficar do mesmo jeito. Não há como nem os anjos trabalhar, e muito menos a palavra tornar rema. Então temos que ir adiante. Então veja que tirar o sapato dos pés é uma declaração de total dependência a Deus. Porque lá no Velho Testamento, quando chegava diante de um rei, tirava os sapatos, e o servo ou o súdito declarava: ó rei, dependo de ti para sobreviver, pela tua espada, tu pode me poupar ou tirar a vida. E tirava os sapatos, declarando humildade e dependência do que o rei faria. Isso é lá no Velho Testamento. Para nós hoje é espiritual. É você falar: oh, Deus, dependo de ti para viver, para estar nessa terra, não vou agir de mim mesmo, só quero agir o que tu mandar. E assim o anjo vê que Josué acatou e orou, e Deus sabe o coração e viu que ele faria só o que Deus mandaria. Aí Deus já dá a ordem que tinha que ser cumprida, e Josué cumpre, e vem a derrota de Jericó. Então traga para a sua vida muralhas que você enfrenta ou enfrentamos, situação da vida cotidiana, quantos ficam arrastando no problema, nas dificuldades, amorosa, familiar, ministerial, empresarial, o Brasil nessa munha de politicagem, de sofrimento, de corrupção, de engano, que não sai do lugar. Por que isto? Porque tende a andar na carne, e até cristão, e não há como Deus mudar a história, não há como reformular a situação. Mas se a igreja torna gloriosa, tudo pode ser mudado, a conquista, mudar a história. Você pode ver que até muitas igrejas estão envolvidas na politicagem, no engano, na corrupção, na troca de favor. Como que Deus vai ter como operar a mudança? Não há. Mas se a igreja aplicar os princípios de Josué, conquista e muda a história. Já que muitos não querem, então quem tem vindo, ou em outros ministérios que dá vazão a Deus, vão tornar com certeza vasos para Deus mudar a história. Mas começa nos princípios de Josué, que a conquista de Canaã aponta para a igreja conquistando a terra, as nações, as cidades, mudando a sociedade, conquistando, liberando almas para a salvação. É o que Josué fez na terra prometida. Muitas nações se voltaram para Deus, outras não, outras foram exterminadas porque não queriam nada com Deus mesmo, mas muitos também converteram. Veja o que ocorreu em Jericó, a maior conversão que mudou até a história. Uma prostituta que converteu, não foi? Uma meretriz, que é outra tradução mais branda, mas na realidade era prostituta. Raabe não converteu, e a família dela, por causa de Josué, por causa da unção, os outros morreram, pereceram, sucumbiram, mas Deus encontrou alguém. E de Raabe, o que ocorreu? Casa com Joabe. De Joabe vai dar em quem? Vô de Davi, família de Jesus, que nasce lá de uma prostituta, que converteu. O poder de Deus muda a história. Poderia ser outros que converteram, mas só um, e Deus achou uma prostituta que converteu. E dela
casa com Joabe, Boaz, Davi, Jesus, filho de Davi, da herança. Deus tem tudo para mudar. É o povo que não quer, é as pessoas que não abrem o coração. Mas se abrir o coração, Deus usa todos para